Olá pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Tomás Savariz e eu estou aqui para ajudar a compreender um pouco mais esse instrumento, o ukulele, para aquela pessoa que já toca um violão e que gostaria de tocar o ukulele e não consegue entender muito bem o instrumento ou tem dúvidas de como é que funcionam os acordes e tal. Olha só, eu vou explicar como é que funciona esse instrumento a partir desse instrumento. Olha que coisa interessante, para tocar uma música que seja tem como tu utilizar o teu conhecimento de violão para aplicar aqui. Começa com o lance da afinação. É aqui que assusta as pessoas, né? Que essa afinação é muito diferente dessa afinação. Óbvio, né? Porém, a diferença ela não é tão grande se a gente fizer uma análise bem rápida. A análise é a seguinte: se eu colocar o capo, né, na quinta casa do violão, eu tenho as seguintes notas, né? De baixo para cima. Isso aqui é um Lá. Isso aqui é um Mi. Isso aqui é um Dó. Isso é um Sol. Olha só. Eu vou ter Lá, Mi, Dó e Sol. A única diferença é que realmente no ukulele, essa quarta corda aqui, ela é mais aguda. Mas ela é oitavada. O que é oitavada? É a mesma nota, né? Porém, uma oitava acima, mais aguda. Então, ao invés de ter esse som, tem esse som. Então, escuta bem. Escute bem. A mesma afinação, né? Porém, a gente pode, para adaptar o violão, né, o teu conhecimento de violão para o ukulele, tu trabalha essa corda como se fosse uma oitava abaixo, sem problema nenhum. Então, quando eu trago o capotraste, né, o que eu faço? Eu diminuo o tamanho do braço do violão, eu deixo ele um instrumento mais agudo. A corda vai vibrar só dessa casa para lá, né? Isso daqui não vai ter vibração, né? A gente interrompe a vibração da corda. E com o capo, de maneira proporcional, todas as cordas eu trago mais agudo, né? Então, o violão agora ele está o quê? Ele está meio tom, um tom e meio, dois tons e meio mais agudo, né? De maneira proporcional. Se é de maneira proporcional, eu posso trabalhar com os acordes da mesma forma. Desenho do Lá, desenho do Mi, desenho do Ré, desenho do Sol. Os desenhos, né, que seriam aqui, né? Porém, esses acordes vão ganhar outro nome. Por que vão ganhar outro nome? Porque isso daqui seria um Ré. Isso um Ré sustenido. Isso um Mi. Isso um Fá. Isso um Fá sustenido. E isso um Sol. Então, aquilo que eu tocaria como se fosse um Ré, o desenho, agora passa a ser um Sol. Isso daqui era um Dó. Dó sustenido, né? De maneira proporcional, claro, né? Ré, Ré sustenido, Mi, Fá. Então, quando chega aqui eu tenho o quê? Um Fá. E não mais um Dó. A análise que eu tenho que fazer aqui é qual que é a diferença em graus, né, que eu tenho de um acorde para o outro. Se eu estou fazendo o desenho de Dó e virou um Fá, ó, Dó, Ré, Mi, Fá. É uma diferença de quarta, a gente chama, né? Então isso aqui é um Fá. O Ré, Ré, Mi, Fá, Sol.
Então, quando eu faço o desenho de Ré, eu tenho um Sol, Lá, né? Quando eu faço o desenho de Lá, o que é? Lá, Si, Dó, Ré, ou seja, isso é um Ré. Claro, para ajudar nisso aí, tem uma tabelinha que eu faço, que eu vou fazer e vou deixar lá na página do GT Ensino Musical no Face. No primeiro, vou deixar o link aí da página do Face, GT Ensino Musical. Tu entra ali e ali eu vou deixar o desenho, vou publicar o desenho para tu fazer para não precisar fazer este cálculo, né? Com o tempo tu vai fazer isso de cabeça, tu vai chegar assim, Sol, Ré, Lá, tu vai perceber isso, tá? Mas trazendo isso para o ukulele agora, vai ser exatamente o mesmo desenho que tu vai trabalhar, né? Aqui, ó, isso daqui passa a ser um Sol, isso aqui passa a ser um Ré, em vez de ser um Lá. O que a gente tem que cuidar? Que é como se fosse o violão, porém não tem a quinta corda e a sexta corda, só tem as 4 primeiras, tá? Então a gente vai trabalhar o desenho como se fosse o violão, né? Esse desenho aqui, que é o desenho de Ré, que agora vira um Sol, tu vai procurar a tabela lá, né? Vai trabalhar dessa maneira. Um Mi, como é que tu faria o desenho de Mi no violão? Tu faria da seguinte maneira: o dedo 1 na corda 3, o dedo 2 na corda 5, não tem corda 5, e o dedo 3 na corda 4, então fica só assim, ó, dessa maneira aqui, o desenho de Mi. Só que isso aqui não é um Mi, é um Lá. Tu tem que olhar sempre ó, tirar o capo aqui, só pra tu ter isso aqui, ó. Tá meio desafinadinho. Lá. Lá. Então, se eu faço um Sol, por exemplo, o desenho do Sol no violão é esse, né? Porém, com um intervalo de quarta, esse desenho vai ser um Dó. E como é que ele vai ser no ukulele? Ó, não tem esses dois, né? Porque eu não tenho a corda 5 e a corda 6. Então só assim eu tenho o desenho e ele vai ter o som de Dó. Um pouquinho desafinado. Melhorou um pouquinho. Então assim, resumindo, tá? Eu sei que é um pouco confuso, mas o lance é o seguinte: tu deve trabalhar o ukulele como se fossem as 4 primeiras cordas do violão, sem mudar em nada, tá? E sempre pensar que os acordes que tu vai formar, ele será com intervalo de quarta, diferença de quarta, né? Então o desenho de Ré passa a ser um Sol. O desenho de Dó não tem essa corda, né? Fica só dessa maneira. Não tem essa corda, fica só assim. Ele passa a ser um Fá, né? E a tabela vai estar disponível ali no GT Ensino Musical. É só chegar ali e baixar. Eu vou fazer uma tabelinha ali, vai ser bem fácil, bem tranquilo. Qualquer dúvida, manda uma mensagem. Mas esse vídeo, na verdade, é para ajudar a turma que toca violão e que gostaria de praticar um ukulele, né? Ou até mesmo no violão, bota um capo na quinta casa, ignora a quinta e a sexta cordas, né? E tu consegue praticar como se fosse um ukulele e depois tu pega o teu instrumento, compra o teu instrumento e não tem problema nenhum. E também se tu vai viajar e tu quer levar um instrumento que seja mais prático, que tu consiga carregar dentro de uma mochila, né? Esse é um instrumento muito legal para isso. E para tocar as músicas basta tu fazer uma análise
de quarto grau ali, que não vai ter problema nenhum, tá? Abração para todo mundo, espero ter ajudado. Até mais!